Olá, colecionadores. Vamos aqui a mais um nosso bate-papo periódico sobre coisas ligadas a essa área dos nerds, dos geeks associados. Aliás, eu vou fazer até um parênteses aqui antes de começar o vídeo, e não vai ser aquele parênteses tradicional, não. Vou falar o seguinte: eu costumo dizer que eu não sou nerd, eu não sou geek, mas eu gosto das mesmas coisas que nerds e geeks gostam. Algumas coisas que nerds e geeks gostam, tá? Falando disso, você já sabe qual é o assunto de hoje, tá aqui, né, na frente de vocês, mas eu vou pedir a vocês, como sempre, se inscrevam no canal, deixem o like é muito importante, gente, já sobe aí, já bate o like para ajudar a gente a continuar a bater esses papos aqui legais sobre esses assuntos de nerds, geeks e assemelhados, tá? Compartilha com os amigos também e, de repente, aciona o sininho aí também para saber quando tem novidade no canal Coisa de Colecionador. E isso aqui é coisa de colecionador. Um dos meus personagens, eu diria um dos meus 5 personagens favoritos de história em quadrinho, tá? Não tem o que pensar. É um dos meus 5 favoritos, apesar de que eu tenho umas divergências com ele em relação à ideologia, tá? Mas isso eu não vou entrar no mérito, não. Eu vou deixar vocês deduzirem aí. Mas é um personagem extraordinário. Logicamente, eu estou falando aqui do Demolidor, do Daredevil americano, né? O nosso Demolidor, que eu costumo dizer, entre outras coisas, eu costumo dizer que é um dos personagens mais bem elaborados da história em quadrinhos, gente. É sensacional. Ele tem tantos níveis, mas tantos níveis de profundidade no personagem, que eu acho que ninguém ainda explorou ele na sua totalidade. Tá entendendo? O Stan Lee, quando criou o Demolidor, sinceramente, ele, o Steve Ditko, o Jack Kirby, seja lá quem for que ajudou o Stan Lee a criar o Demolidor, eles não tinham a menor ideia do que eles estavam criando. O personagem tem tantas camadas de personalidade, de emoções, de sentimentos, de tudo mais, que nem eles conseguiram entender tudo. Aí depois veio o tal do Frank Miller, um sujeito aí chamado Frank Miller, que não resta dúvida nenhuma, é um gênio, e enxergou o Demolidor com muito mais densidade, com muito mais profundidade, acrescentou uma série de coisas que praticamente se tornaram naturais no Demolidor, né? Naturais. Foi o Frank Miller que explorou a questão do treinamento dele, porque até então o treinamento dele estava uma coisa meio vaga, né? Porque, tudo bem, ele era boxeador, mas boxeador não faz aqueles malabarismos todos que ele faz, né? Que ele sempre fez, né? Treinou aquela destreza com aquele bastão que virava bengala e que virava gancho, e aquilo tudo ali precisava de alguma explicação. Então o Frank Miller realmente acrescentou muitas camadas no Demolidor. Mas voltando um pouquinho ainda à época do Stan Lee, o Stan Lee era um grande incluidor, né? As pessoas vêm falando, não, precisamos ter uma mentalidade inclusiva, precisamos incluir as pessoas deficientes físicas, as pessoas de outras raças, de outros credos, e etc, né? O Stan Lee já fazia tudo isso lá nos anos 60, e fazia quando ele teve autonomia para fazer, porque pensar daquele jeito, inclusivo, ele já pensava muito antes, né? Ele nasceu com essa veia de buscar incluir as pessoas, de trazer novos elementos que fugiam completamente ao status quo que existia na época chamada Era de Ouro, né? Que é a era basicamente dos personagens da DC Comics, né? Então ele já fez isso, né? Porque ele foi buscar um cego. Poxa, herói cego, tudo bem, já existia sim, não é que não existisse, já existia, mas não tinha expressão, né? E ele construiu um personagem, que é outra coisa que eu falo muito, né? Que não adianta nada você pegar um personagem que já tem toda uma história consolidada, uma legião enorme de fãs, e transformar ele para agradar a determinada maneira de pensar, ou para torná-lo inclusivo. Isso é uma bobagem. Você tem que pegar uma pessoa, uma ideologia, uma identidade, né? E transformar ela em alguma coisa interessante para a história em quadrinho, um super-herói ou um outro personagem, um herói,
né? Isso é o que tem que ser feito. E foi o que o Stan Lee fez, por exemplo, com o Demolidor, quando ele pegou um cego e transformou num combatente do crime, e um combatente do crime na linha que eu pessoalmente mais gosto, que é a linha urbana, aquele cara que é um super-herói que está ali não para proteger outros super-heróis, ou sei lá o que, sei lá, combater seres espaciais lá no espaço sideral, não. É para combater o crime aqui do nosso lado, na nossa rua, no nosso bairro, e é o que o Demolidor faz com extrema propriedade, né? E criou uma outra camada maravilhosa, que é fazer um justiceiro, né? Um combatente do crime, ao mesmo tempo um advogado. Olha a dicotomia, né? É sensacional isso. Durante o dia ele é um cara que trabalha dentro da lei, dentro da justiça, e quando é à noite ele faz justiça pelas próprias mãos. Isso é sensacional, isso já cria o primeiro drama do personagem, né? E daí vão surgindo os outros dramas, alguns mais simples e outros mais complexos, como foram os que o Frank Miller trouxe para ele, né? Aquela coisa dele ser extremamente religioso e, ao mesmo tempo, não respeitar exatamente todos os dogmas da igreja. E daí ele vai criando mais coisas. O pai do Demolidor, que antes já tinha defeitos de caráter, que já tinha problemas, porque, né, ele era cobrador do crime, né, um cara que cobrava o crime, dívidas com o crime organizado, e era lutador de boxe, aí se envolve em fraude, em lutas, né, aquela coisa toda, e o Demolidor cresce no meio de tudo isso aí. Maravilha. Só que havia uma lacuna muito grande. A mãe do Demolidor. Quem é a mãe do Demolidor? Onde está a mãe do Demolidor? E aí o Frank Miller trouxe as explicações, trouxe a namorada anterior, né? A primeira namorada do Demolidor, uma namorada da época da universidade, que é a Elektra, e etc, né? E aí vem todas essas camadas. Depois do Frank Miller, já nos anos 2000, Miller, nos anos 80, e depois ele entra numa fase meio morna, digamos assim, né, nos anos 90. E nos anos 2000, o Brian Michael Bendis também inclui uma série de coisas no Demolidor. E o Demolidor chega, né, nos anos 2000, assim, sensacional. Um personagem que tem alguns momentos mais fracos em todo o histórico dele, tem momentos mais fracos, mas de uma forma geral melhor do que muitos outros personagens que têm fases absolutamente insuportáveis, né? Muito chatas. Bom, chega o início dos anos 2000 e surge, na minha opinião, o primeiro grande filme o primeiro grande longa-metragem de super-herói. O primeiro, na minha opinião, muita gente diz que é X-Men, né? O primeiro X-Men. Eu não concordo, porque o primeiro X-Men é muito bom, o filme é bom, mas não é tão bom como esse filme aqui do Demolidor, que eu tenho essa edição especial com DVD duplo aqui, tá? Com muitos extras, veio com cards do filme, etc. Esse filme aqui, vocês sabem qual é o filme do Ben Affleck, que também é um filme um pouco mal visto pela crítica e muito desconsiderado, e na verdade é um filme muito bom, tá? Muito bom mesmo. Se você não viu, não deixe de ver, é muito bom, é com o Ben Affleck, é com a Jennifer Garner, que na época até virou esposa, né, do Ben Affleck, a Jennifer Garner, fazendo a Elektra, né? Então é um filme muito bom, tem um elenco muito bom, tá? E se você já viu e ficou com essa impressão ruim, tenta ver de novo, vê se você na época não foi influenciado por algumas línguas meio venenosas que mataram o filme, tá? Essa edição muito bacana em DVD aqui, ela já não é muito fácil de achar, já é mais coisa de colecionador, mas ela é muito bacana, ela vem com essa sobrecapa aqui de cartão, né? E aqui dentro o estojo com uma ilustração exclusiva aqui, com o Ben Affleck e a Jennifer Garner, que faz Elektra, que fez tanto sucesso esse filme que acabou fazendo um spin-off, né? Tem um filme dela fazendo Elektra. É bem verdade que o filme dela com Elektra não é bom, é um filme ruim. Mas esse aqui é muito bom, tá, gente? Para mim, esse filme é o que inaugura essa nova fase de bons filmes de super-heróis. Logo depois viria o X-Men número 1, que também é bom, mas o melhor filme do X-Men daquela fase, né, que revelou um monte de gente, que
trouxe os X-Men para o cinema, na verdade, né? É o segundo filme. O segundo filme, na minha opinião, é o melhor. É o que chegou lá no nível perfeito, tá? E essa edição aqui, eu tenho que destacar. Bom, essa edição aqui, primeiro eu vou mostrar para vocês que ela vem com um envelope aqui, com alguns cards. Vem aqui com os cards. São os cards interessantes, que vem a foto e vem uma descriçãozinha do personagem. No caso aqui é a Elektra, aqui logicamente o Demolidor, aqui o Mercenário e aqui o Rei do Crime, tá? Então vem com essas fichinhas dentro desse envelopinho aqui, que já é um mimozinho, um brindezinho bem legal. Eu gosto muito dessas coisas, colecionadores geralmente gostam muito dessas coisas. Só que tem sempre esse problema, sempre dá uma encrenca. Bom, mas enfim, o que acontece com esse filme aqui? Por que eu gosto tanto desse filme? Primeiro que é um filme muito bem feito, a história é muito bem trabalhada, os atores trabalham muito bem, tem gente que falou mal do Ben Affleck como cego, não concordo, vou dizer logo, não concordo, acho que ele está excepcional, está muito bom. Mas o fato que talvez eu destaque mais nesse filme aqui vem o disco 1, né, que vem com o filme propriamente dito, e aqui vem o DVD 2, que vem com extras, tá? Um documentário, vem com uma série de outras coisas, cada disco com uma ilustração, tal, e aqui ele descreve aqui, making off, no disco 2, making off, Jennifer Garner fazer um teste pro papel, e vem uma série de easter eggs, coisas que estavam escondidas no filme, né, aquela coisa, tem muita coisa interessante aqui, tá? Por que eu destaco tanto esse filme aqui? Por quê? Eu explico para vocês. Quando você transporta um personagem da história em quadrinho, né, do papel, 2 dimensões, para um longa-metragem, que você vai incluir pessoas, você tem que renovar o personagem, você tem que repensar, essa palavra que todo mundo gosta tanto, repensar o personagem. Porque o que funciona na história em quadrinhos nem sempre vai funcionar num videogame, nem sempre vai funcionar num longa-metragem de animação e nem sempre vai funcionar num longa-metragem live action, né, com pessoas, né? Esse filme aqui fez algumas adaptações que eu acho sensacionais. É lógico que os puristas vão sempre dizer, não, mas tem que ser fiel à história em quadrinhos, não sei o que. Eu discordo completamente dessa declaração. Acho que tem que haver adaptações, sim, mas essas adaptações são exclusivamente para tornar um personagem totalmente fictício, de papel, tá? Para uma pessoa, né? E aí foi feito um trabalho muito bacana aqui, e vou incluir aqui que também foi feito um trabalho idêntico, muito bom, no Homem de Ferro, tá? Mas esse é assunto para um outro vídeo, né? Mas aquela adaptação da armadura do Homem de Ferro, que não tem muito a ver, tem semelhanças, mas não tem muito a ver com a armadura do papel, da história em quadrinho, ela foi excelente para tornar aquele desenho bem rústico da história em quadrinho numa coisa real, numa armadura real para um homem estar vestindo, tá? Então, Homem de Ferro, sensacional, nota 10. Demolidor, versão de 2001, isso aqui é 2001. 2001, essa versão aqui, excelente também. A roupa dele foi adaptada para se tornar mais real, alguma coisa de couro, tal. A própria máscara dele, que na verdade não é uma invenção do cinema, ela foi a primeira máscara usada pelo Demolidor, quando o traje ainda era aquele traje amarelo, tal, e se tornou uma coisa amarrada atrás da cabeça dele, né? Mais lógico, né? Digamos assim, mais simples. E também aquela questão das percepções do Demolidor, né? Que todo mundo sabe que ele é um cara que tem todos os sentidos super desenvolvidos, inclusive tem um radar, né? Que é famoso isso. Ele é um cego que enxerga mais do que quem tem olhos, né? E ele usa, como é que ele faz com isso na hora, por exemplo, de dormir? Eu achei aquela sacada maravilhosa, dele dormir dentro de um tanque que abafa o máximo possível os sons externos, né? As sensações externas, o olfato, né? Tudo que ele sente, o radar dele, fica tudo bem reduzido dentro de água e dentro de um tanque. É a única hora que ele consegue realmente se desligar do mundo e assim conseguir dormir, né? Então é muito legal. E tem muitas outras sacadas muito especiais nesse filme. Esse filme tem que ser visto novamente por quem já viu e não gostou, e por quem não viu, tem que ver. É muito bom esse longa-metragem aqui,
de 2001, tá, gente? E tem aquela pegada muito realista também, outra coisa legal demais. Os filmes mais novos, que passaram a sofrer uma certa censura, né, para se comportar dentro de uma determinada premissa, de uma determinada ideologia, esses filmes mais novos já tiveram um pouco mais de censura. Esse filme aqui conseguiu executar o que acontece na história em quadrinho no que tange a violência, tá certo? Porque as coisas aqui acontecem. Eu vou evitar de dar spoiler aqui, porque é legal a pessoa ver sem saber nada. Mas aqui acontecem fatos que aconteceram exatamente assim na história em quadrinho, mas que hoje em dia teriam que ter as cores um pouco suavizadas. Pelo menos 3 fatos que tem aqui, 3 coisas que tem aqui que hoje em dia não são bem vistas. Até por isso esse filme está meio que enfiado nas gavetas. Ninguém fala mais desse filme. Esse filme é difícil você achar em streaming e tudo mais. E por isso é que é bom ser colecionador. O outro detalhe, porque você guarda essas edições que se um dia alguém decidir que esse filme é impróprio e que não pode mais estar sendo exibido em streaming, eles vão lá e tiram e nunca mais você vai saber. O filme deixa de existir, porque eles conseguem fazer isso, né? E o filme deixa de existir. Se isso acontecer, se você tem uma edição, mesmo que seja em DVD, simples, você vai ter sempre o filme com você, tá? Bom, passado essa fase aqui de 2001, com esse filme fantástico, maravilhoso, e aliás esse assunto aqui era assunto para 2 vídeos, tá, gente? Mas eu vou dar uma continuada aqui e de repente depois eu gravo um outro vídeo sobre o segundo assunto que eu vou falar agora aqui. Porque aqui eu acho que eu dei uma esgotada boa nesse assunto, eu acho que eu criei a curiosidade de você ver esse Demolidor aqui do Ben Affleck, da Jennifer Garner, de 2001, tá? Aqui eu consegui uma coleção, também em DVD, que traz esse filme, novamente aqui em DVD, tá? Nem abri porque eu tenho essa edição aqui. Essa edição aqui é uma ediçãozinha básica, é um disquinho só, não tem nem todos os detalhes que tem nessa aqui, tá? Mas é o mesmo filme aqui em DVD, tá? E aí nós chegamos aqui a 2000 e... Quem é que lembra a data exata desse filme, dessa série? Essa série é de 2013. Agora, meu Deus, não vou achar aqui. Eu queria ver a data, mas essa série é a série do Netflix, tá? A série do Netflix, do Demolidor também, com um elenco, logicamente, totalmente novo, mais de 10 anos depois do longa-metragem, a Netflix e a Marvel resolveram investir numa série do Demolidor. Um tremendo acerto, mas um tremendo acerto, muito bem escolhido. O personagem merece realmente. É um personagem que não requer assim efeitos especiais muito mirabolantes. Precisa de efeitos especiais? Sim, precisa, claro. Tem muitos aqui. Mas são efeitos especiais mais sutis, né? Não são tão mirabolantes como se fosse fazer um Senhor dos Anéis, né? Ou Guerra nas Estrelas, que são muito mais complexos, né? Esse não aqui, porque é um herói totalmente urbano, mas precisa ser feito com capricho, senão fica uma porcaria. Primeiro, de cara para a adaptação. E eu já dou nota 10. Nota 10. Para mim, se esse aqui é um dos melhores filmes longa-metragem de super-herói, essa série é a melhor série de super-herói de todos os tempos, tá? Logicamente, eu sei que vai ter gente que vai dizer, não, mas da DC tem não sei o que. Tem... Agora, veja bem, é uma abordagem adulta. Eles fizeram uma abordagem adulta para um super-herói. E isso é sensacional, porque quase todas as séries de super-herói que você acompanha, tirando talvez The Boys, né? The Boys vai ser papo também para outro vídeo. Mas essa aqui é uma abordagem bem séria, bem adulta e muito bem feita. E outra coisa que eu costumo dizer sempre, né? Para essas coisas assim funcionarem, você pode ter uma ideia maravilhosa, ter feito um roteiro bacana, ter um personagem sensacional, ter uma produção caprichosa, né? Ter boas locações, você pode ter tudo isso, pode ter um elenco bom, você pode ter um elenco muito bom, mas às vezes a química não funciona. A química entre os atores, a química com o pessoal da técnica, o pessoal da produção, é uma química, ou uma, como é que chama? Um alinhamento de astros.
né? De vez em quando os astros todos parece que se alinham e a série vai muito além, ou o filme vai muito além do que era esperado, do que era possível, tá? Um bom exemplo disso, né? Eu já falei aqui do Homem de Ferro e tal, mas eu vou citar duas séries aqui que elas foram muito longe, elas são excepcionais. Você pode analisar todos esses itens: produção, direção, elenco, locações, tudo, efeitos especiais, tudo, e elas têm tudo para dar certo. Mas elas tiveram algo além. Elas tiveram uma química entre os atores, uma química com o pessoal da técnica, uma química com o pessoal da produção, uma química com a direção e um alinhamento dessa galera toda. Essas duas séries que eu vou citar aqui não é o Demolidor, tá? É Friends, a comédia, né? Durou 10 anos e continua sendo uma série extraordinária, sensacional. Temos um vídeo aí no nosso canal falando de Friends. E Lost. Eu sei que muita gente vai dizer que não gostou do final de Lost, ficou irritado porque não esperava aquilo. Mas Lost, meu amigo, se você foi até a última série assistindo, como eu costumo dizer sempre, se você vai até o último episódio assistindo, se você vai até o final do filme assistindo, o filme e a série cumpriram a sua função, tá? Porque se fosse ruim mesmo, você tinha largado antes. E eu largo, mas eu largo com uma facilidade extraordinária. Eu largo filme, eu largo série. Assim, 2 capítulos, não prestou, não assisto mais. Filme também, assisto 10, 15 minutos. Não prestou, largo, não vejo. Então, quando a série e o filme cumprem isso, o filme te leva até o final, a série te leva até o final, você já está com um material fantástico na mão. Você que tem que revisar se o final não é... Porque Lost, eu vou falar uma coisa aqui que talvez você não tenha pensado ainda, tá? Lost foi tão empolgante, Lost todo mundo acompanhou, todo mundo tinha ideias, tinha teses, porque era um mistério extraordinário o tempo todo, um suspense fantástico, além de ter ação, de ter aventura, de ter romance, de ter comédia, de ter tudo, né? Tinha tudo em Lost. Lost era tão bom que todos nós estávamos escrevendo a história juntos. Estávamos escrevendo a história com o autor. E o que acontece? Cada um tinha desenhado já um final. Então, quando não chegou no final, e o final foi, na verdade, apenas o final mais óbvio, digamos assim, mais tradicional, mais esperado, todo mundo ficou um pouco revoltado. Inclusive eu também tinha uma ideia, eu também tinha um final na minha cabeça que seria, na minha opinião, melhor do que o final que deram. Mas não importa, a série é sensacional, é maravilhosa. Eu fui até o último capítulo dela, assim, bem ligado na série, tá? O Demolidor é a mesma coisa. O Demolidor... Primeiro tem produção bacana, fotografia sensacional, trilha sonora, eu esqueci de falar de trilha sonora, tá, gente? Essas séries todas que eu falei aqui tem a trilha sonora, ó, sensacional. Demolidor também tem. O tema de abertura do Demolidor é arrepiante, é sensacional. Meu filho tinha, sei lá, 3 anos, acho que tinha 3 anos quando eu assistia Demolidor, e ele saía lá do quarto dele, que ele estava brincando lá, quando tocava o tema de abertura do Demolidor. Ele chegava na sala, assistia, com 3 anos de idade, assistia a abertura todinha e depois voltava para a brincadeira dele. Porque é muito empolgante, é sensacional, tá? O elenco extremamente bem escolhido, mas muito bacana mesmo, não tem ninguém ruim, todo mundo é excepcional aqui. Logicamente, a direção de elenco foi sensacional, trabalhou muitíssimo bem, e a química entre os atores funcionou bem demais, mas bem demais, né? E aí nasceu essa série incrível que acabou tendo 3 anos de duração. 3 anos de duração, gente, isso já é um prodígio. Eu sei que tem séries abertas aí que já tem 10 anos, 15 anos. Hoje em dia, produzir essas séries é barato. A verdade é essa, é barato, tá? Porque eles produzem qualquer coisa e ficam entupindo a gente com um monte de porcaria, um monte de coisa. E muita coisa que é para criança, que é para adolescente, tal, não sei o quê. Então, realmente, mais uma série fazer 3 anos e manter o nível, porque realmente eu não sei dizer para você, o primeiro ano é melhor, o segundo é melhor, o terceiro é melhor, não sei te dizer. Para mim, os 3 anos são excepcionais. Se eu começar a rever, eu vou rever o primeiro ano, depois o segundo, depois o terceiro, na sequência. Vou fazer maratona. Vai ter umas, sei lá, uma meia dúzia de dias aqui de maratona para assistir isso aqui, porque é muito bom, tá? E aí nós temos que falar também, como eu falei do longa-metragem, a gente tem que falar também da adaptação do personagem.
né? Aqui teve uma adaptação, aqui teve outra, mas seguiram uma linha que é aquela que eu falei para vocês. É você pegar o personagem que é bidimensional, coloridinho, todo vermelhinho lá na história do quadrinho, e dar a ele uma aparência de um ser humano real. E aqui, como eles tiveram, logicamente, aqui tiveram muito mais tempo para elaborar, aqui é um filme de 1h30, 2 horas, não dá para fazer isso tudo, aqui dava. Então o que eles fizeram? Eles fizeram muitos capítulos, eles sem uniforme, usando apenas uma roupa preta e uma bandana amarrada no rosto, né? Uma bandana preta amarrada no rosto, que foi sensacional. As luvas que ele usava de cordas, como se fosse um lutador de boxe, né? Que usa para fortalecer as mãos, ele usa aqui também. Então é extraordinário. E diferente do personagem quando surgiu nos quadrinhos, os personagens coadjuvantes já tinham história, já tinham bagagem. Quando o personagem surge na história em quadrinho, esses personagens aqui são coadjuvantes, não tem peso, não tem força, não tem dimensões, não tem. Aqui não. Ele já pega uma coisa com muitas dimensões, baseado, né? Essa série aqui é depois de 2010, baseado no Stan Lee, baseado no Frank Miller, baseado na Innocent, baseado no Brian Michael Bendis e outros escritores aí muito bons que já puseram muitas camadas no Demolidor, né? Então essa série aqui é extraordinária. Até que o uniforme dele evolui primeiro para um uniforme parecido com o uniforme vermelho, né? E depois ele quer evoluir além do uniforme vermelho. Ele vai para um uniforme mais baseado em Kevlar, né? Aquele material que é a prova de balas, né? Quer dizer, relativamente à prova de balas, mas que protege bem o corpo, que é uma realidade, né? Não dá para o Demolidor fazer as coisas que ele faz usando um colã, né? Ou um spandex, né? Não tem como, né? Então foi muito bem bolado. O ator foi extremamente bem escolhido, diferente daqui, que foi o Ben Affleck que se interessou pelo projeto e quis fazer. Tudo bem, o Ben Affleck ficou legal aqui, tá? O Ben Affleck nessa época estava com um físico maravilhoso, estava muito bem, ficou legal. Esse ator aqui era um ator que eu pessoalmente não conhecia, nunca tinha visto nada dele. E ele fez um trabalho aqui realmente sensacional, mas muito bacana mesmo, tá? E eu consegui então aqui também essa coleçãozinha aqui, que é uma coleçãozinha simples, né? De DVD e tal, mas com os 3 anos da série do Demolidor, até bem acabadinha, porque olha só, as lombadas estão todas padronizadas, dá para você botar na estante aqui, fazer uma decoraçãozinha legal, e as imagens aqui, a gente vê que é uma imagem feita em computador, tal, a foto, né, foi trabalhada no computador, então não está assim muito legal, mas está bacana. Aqui no segundo, na seção 2, já está um pouquinho melhor, né? Aqui já inclui a nova Elektra, né? E aqui já inclui também o Justiceiro, que aparece já no segundo ano da série. Aqui tem o Rei do Crime, né? Aqui a Enfermeira Noturna, aqui a Karen Page e o Fog Nelson aqui, né? E aqui o Fog Nelson, a Karen Page, logicamente, continua a Elektra e o Justiceiro. E aqui já entra o uniforme já baseado no Kevlar, tal, não sei o que é o uniforme que termina a série. E termina muito bem, tá, gente? Podia continuar, seria maravilhoso. Aliás, vou deixar esse detalhe aqui que muita gente vai concordar comigo. É uma série que tinha que continuar, porque realmente ficou fantástica, ficou perfeita e cabia muito mais do que 3 anos aqui, tá? Mas aí, por questões contratuais, a Marvel começou a recuperar todos os seus personagens, né? Não conseguiu ainda recuperar todos, mas recuperou alguns, e aí a série ficou, né? Foi parar no limbo, porque o Netflix perdeu o direito. E aqui também tem um bom exemplo daquilo que eu estou falando para vocês. Por que é tão bom a mídia física, tá? Se você é um fã, se você gosta de ver várias vezes, isso aqui é fundamental. Porque atualmente essa série aqui saiu do Netflix. Por questões contratuais, o Netflix não pode mais exibir a série e, por sua vez, o canal da Marvel, né, da Disney, também não pode exibir essa série porque é da Netflix. Então a série foi parar onde? No limbo. Ela não existe mais. E dessa vez não é nem por uma questão ideológica ou qualquer coisa do tipo, não. É meramente por uma questão contratual, tá? Então, gente,
fica aqui o nosso papo muito legal sobre um dos melhores personagens de história em quadrinho de todos os tempos, que é o Demolidor, e nas versões dele no cinema e na série de televisão, todas maravilhosas, todas dignas de colecionador, tá bom? Deixa nos comentários aí o que você achou do longa-metragem, que você, provavelmente alguns vão dizer que não gostaram, mas dê uma oportunidade, veja de novo, e da série, que eu acho que essa aqui é uma unanimidade, não houve uma campanha contra a série foi muito bem aceita até pelos críticos, né? Eu tenho um pouco de dúvida desses críticos, mas enfim, o fato é que a série foi muito bem aceita. Deixa a sua opinião também sobre a série aí pra gente bater um papo. E se você achar que a gente tem que explorar mais, falar um pouco mais sobre a série ou sobre o filme, você também bota nos comentários, porque aí eu capricho e trago mais informações para vocês, tanto sobre a série quanto o filme, porque senão fica um vídeo muito longo e fica às vezes chato, né? Mas se você quiser que a gente dê uma esmiuçada na série, que merece muitos comentários, né? Que é muito longa, você bota no comentário que a gente vai fazer. E a gente vai gravar um novo vídeo, tá bom?